Ok, minhas pequenas gafanhotas e meus pequenos gafanhotos que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio 2023. Estamos de volta com a resolução das questões de física da prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias Enem 2022 do caderno 7, cor azul. Temos aí na tela a questão de número 95, segunda questão de física, do caderno 7, cor azul, porque a primeira questão foi a questão de número 93, tema da nossa última videoaula, ou do nosso último laboratório de questões rumo ao Enem 2023. Lembrando que a questão de número 93 deste caderno 7, cor azul, de física, tratava de ondulatória, parque fotovoltaico, parque fotovoltaico, usinas fotovoltaicas, ok? E agora temos aí na tela uma questão de eletromagnetismo, campo magnético gerado por uma corrente elétrica. Então vamos ao texto, porque o contexto aqui é o contexto do eletromagnetismo. O físico Hans Christian Ørsted observou que um fio transportando corrente elétrica produz um campo magnético. A presença do campo magnético foi verificada ao aproximar uma bússola de um fio conduzindo corrente elétrica. A figura ilustra, esta figura aqui no canto inferior direito, a figura ilustra um fio percorrido por uma corrente elétrica I, que o fio percorrido por uma corrente elétrica I verticalmente para cima. E essa corrente é constante e com sentido para cima. Os pontos I, B e C estão num plano vertical e equidistantes do fio. Está aqui os planos A, B e C. Equidistante quer dizer a distância de A ao fio é igual à distância de B ao fio, que é igual à distância de C ao fio. Em cada ponto foi colocada uma bússola, tipo essa aqui à direita. Ok? Em cada ponto foi colocada uma bússola aqui deste tipo, considerando apenas o campo magnético por causa da corrente I. As respectivas configurações das bússolas nos pontos I, B e C, ou seja, nos pontos A, B e C, quais serão essas configurações? As que estão no distrator A, B, C, D ou E. Ok? Gente, quando a gente estuda o eletromagnetismo, a gente sabe que toda a corrente elétrica ao percorrer um fio condutor, seja de forma reta ou espiralada ou circular, ela gera um campo magnético, ok? Essa experiência foi constatada pela primeira vez, como diz aqui no início da questão, pelo físico dinamarquês Hans Christian Ørsted, no início do século XIX. Então, quando você coloca uma bússola aqui desse tipo no ponto A, outra no ponto B e outra no ponto C, a agulha magnética se alinha com a linha de campo magnético. Agora, qual dos dois polos tem que ficar exatamente no sentido da linha de indução do campo magnético? Polo norte magnético ou polo sul magnético? Então, se experimentalmente já se sabe que ao colocarmos uma bússola aqui no ponto A, outra no ponto B e outra no ponto C, essa agulha magnética se alinha com a linha de indução magnética, então você já pode desprezar os distratores A, B e C, porque as bússolas não estão alinhadas com a linha. Então nós só temos o distrator D e E. Então, vamos à resolução comentada.
Ora, para encontrarmos as respectivas configurações das bússolas nos pontos I, B e C, precisamos saber que, primeiro, as linhas de indução do campo magnético criado pela corrente que passa pelo fio condutor são linhas de forma, são linhas circunferências, linhas no formato de circunferências e concêntricas, linhas imaginárias, né, no formato de circunferências e concêntricas, como a gente tem aqui essa figura ilustrativa aqui no canto inferior esquerdo, aqui a corrente verticalmente de baixo para cima, e aqui nós temos as linhas de campo magnético gerado por essa corrente aqui verticalmente para cima, ou seja, as linhas são, né, tem um formato de circunferências e concêntricas. 2. O sentido das linhas de indução do campo magnético gerado por essa corrente é determinado com auxílio, sentido das linhas de indução é determinado com o auxílio da agulha magnética de uma bússola, porque a agulha aqui, essa agulha aqui, é um pequeno ímã. E todo ímã tem dois polos, norte e sul, que são inseparáveis. Não existe monopólio, não é monopólio na verdade, não existe monopólio magnético. Existe monopolo elétrico, mas monopolo magnético não existe, ok? É o dipolo magnético. Então, essa agulhazinha aqui é um pequeno ímã que tem o seu norte magnético e o seu sul magnético, ok? Tranquilo? Outra maneira de determinar o sentido dessas linhas de indução geradas pelo campo magnético, que é gerado, né, pela corrente elétrica que percorre esse fio verticalmente, o sentido também pode ser determinado pela famosa regra prática, regra da mão direita, ok? 3. As linhas de indução do campo magnético de um ímã, agora não de uma corrente, mas de um ímã, essas linhas partem do polo norte magnético e dirigem-se para o polo sul magnético, ou seja, está aqui, ó, no canto inferior direito você tem um ímã em forma de barra. As linhas de indução, né, desse campo magnético gerado por cima, elas nascem no norte magnético e morrem no sul. Elas nascem no norte magnético e morrem no sul. Nascem no norte magnético e morrem no sul. As linhas de indução do campo magnético gerado por um ímã. Agora, vamos ver como é que a gente pode determinar o sentido aqui, o número 2 aqui, ó, ponto número 2. Como é que a gente pode determinar o sentido da linha de indução do campo magnético gerado por essa corrente verticalmente para cima? Como é que a gente pode gerar, como é que a gente pode determinar o sentido com base nessa regra prática da mão direita? É muito simples, ó. Você põe o polegar aqui na orientação da corrente elétrica, que é vertical e para cima. Então o nosso polegar aqui da mão direita vai ficar verticalmente para cima, e você tenta abraçar o fio com os outros 4 dedos, e o sentido deste abraço determina exatamente de forma prática o sentido da linha de indução do campo magnético gerado por essa corrente. Então, para o nosso caso aqui do Enem, como a corrente no fio é verticalmente para cima, quando você abraçar o fio, os nossos 4 dedos aqui, quando abraçar o fio, dá um sentido aqui anti-horário, para a linha de indução do campo magnético gerado por essa corrente. É por isso que eu reproduzi aqui a figura ilustrativa da questão 95 do caderno 7 com azul. Eu reproduzi ela aqui no canto inferior direito. Agora, fazendo aparecer aqui a linha contínua de indução, do campo magnético gerado por essa corrente que é vertical para cima. Pode olhar, polegar na direção e sentido da corrente. Quando você abraçar o fio, o sentido desse abraço com os outros 4 dedos, o sentido é um sentido anti-horário, ok? Então a linha de indução do campo magnético, ou as linhas de indução do campo magnético é gerado por essa corrente. O sentido dessas linhas, todos os sentidos são anti-horário. Se você inverter o sentido da corrente para baixo, aí você inverte o sentido da linha de indução do campo magnético. Ela já vai passar a ser um sentido
horário. Então imaginemos uma linha de indução do campo magnético gerado por essa corrente, passando aqui pelo ponto A, B e C, e o sentido a gente já sabe, pela regra da mão direita, o sentido dessa linha é um sentido anti-horário. Quando você colocar a bússola, que tem uma agulha magnética, que é um pequeno ímã, polo norte magnético e polo sul magnético, quando você colocar uma bússola desse tipo aqui, no ponto A, no ponto B e no ponto C, qual o polo magnético que vai ficar no sentido? Qual o polo magnético? É norte ou sul? Que vai ficar no sentido da linha de indução do campo magnético gerado por essa corrente, que é vertical para cima. Polo norte. Porque veja que as linhas do campo magnético gerado por um ímã nascem no norte e morrem no sul magnético. Nascem no norte e morrem no sul magnético. Então, quando você colocar a bússolazinha aqui no ponto A e no ponto B e no ponto C, é o norte magnético. A agulha fica alinhada com a linha de indução. A agulha fica alinhada com a linha de indução. Então, ou é o distrator D ou é. Mas qual é o polo que se alinha com o sentido da linha de indução? É o polo norte, que fica no sentido da linha de indução, que passa pelos pontos A, B e C, ou é o polo sul? Lógico, que é exatamente o que? O polo norte. Quando você colocar aqui, experimentalmente, quando você colocar a agulha aqui no ponto A, outra, quando você colocar a bússola magnética com sua agulha magnética no ponto A, no ponto B e no ponto C, o norte magnético da agulha magnética dessa bússola ficará alinhado com a linha de indução magnética. Então, as configurações corretas aí é as configurações do distrator D, onde o norte magnético das bússolas ficam alinhados com o sentido da linha de indução. O norte magnético. Os nortes magnéticos. Ok? Porque as agulhas ficam alinhadas com a linha de indução. Mas qual o polo que fica no sentido da linha de indução? É o norte magnético, que segue o norte magnético. Ele segue esse norte magnético aqui, segue o sentido da linha de indução. Ok, minha pequena gafanhota e meu pequeno gafanhoto. Ok, ficamos por aqui, distrator D corretamente para essa questão 95 do caderno azul e número 7. Distrator correto, distrator D. Essa foi a questão mais fácil das 15 de física, dessa prova de ciência da natureza e suas tecnologias do caderno 7, cor azul. Foi a mais fácil, muito, mamãozinho com açúcar, ok? Minha pequena gafanhoto e meu pequeno gafanhoto, que está se preparando aí para o Enem 2023, breve, muito breve, voltaremos com a resolução de mais uma questão de número 3 de física, desta prova de ciência da natureza e suas tecnologias de 2022, do Enem 2022, caderno 7, cor azul. Valeu!